A Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil. Alô, amigo ouvinte da Rádio Central 3, esse é o Central Cine Brasil, 60ª edição desse programa, que hoje começou ao som das guitarras. Paulo Silva Júnior, por que essas guitarras? Olá, Lucas, olá para quem acompanha aí o Central Cine Brasil, edição de número 60. Começamos com um trecho do trailer de Sotaque Elétrico, filme de Pablo Francischelli e Caio Jobim, diretores do longa que está em cartaz no Inedit, aqui em São Paulo. Para quem está ouvindo esse programa no dia que a gente sobe, né, na noite de quinta-feira, tem ainda uma exibição na tarde de sexta, 23 de junho, sexta-feira dessa semana, às 3 da tarde, no Cine Olido. Sotaque Elétrico é o tema do nosso programa de hoje. É isso aí, nós estamos ao telefone com ele, Pablo Francischelli, um dos diretores do Sotaque Elétrico. Olá, Pablo, como vai? Olá, boa noite a todos. Obrigado pelo convite aí para participar. Pablo, queria começar, antes de passar para os demais aqui da mesa, fazendo mais ou menos uma apresentação do projeto. O filme é uma viagem bem sensorial em torno de alguns guitarristas bem relevantes, vários deles os principais guitarristas do nosso país. E que momento que você sacou que o filme tinha que ser essa viagem mais sensorial, tinha que dar mais protagonismo pra música? E uma coisa que eu gostei muito, pra música gravada ali ao vivo, né? Não é aquele sobe-som de estúdio, não. Tem esses guitarristas tocando no ato da filmagem. Conta um pouco dessa sacada pra gente, que momento que você encontrou esse ritmo pro filme? Isso foi um processo longo, assim, porque o projeto, na verdade, do filme começou como uma ideia de falar de uma guitarra brasileira, assim, né, da guitarra no Brasil, mas aos poucos a gente foi se dando conta que a gente não queria falar da história, né, a gente não queria fazer um filme que fechasse nada, a gente queria ir pelo caminho oposto, assim, de abrir, né, mais do que fechar. E aí teve um momento, assim, do projeto que foi muito importante, que é quando a gente encontra o Cassim, né, que é o diretor musical do filme. Ele entra no projeto e a gente começa a ter essas conversas sobre o que seria uma guitarra brasileira e tal. E ele fala, ele aponta um caminho que é o caminho do ritmo, né, que é, a partir desse momento é meio determinante que a gente vai por um caminho sensorial, assim, né, de não querer fechar nada, de não querer contar uma história informativa, né, porque a gente achava que a informação, ela tá aí, né, para quem quiser saber quando a guitarra chegou no Brasil, modelos e enfim, histórias, né, e a gente optou por ir por um caminho mais, que nem você falou, sensorial, né, para tentar de alguma forma aproximar a narrativa, né, desse mundo que é a guitarra brasileira. Murilo Costa. Boa noite, Paulo. Boa noite, Pablo. Minha pergunta, na verdade, era bem parecida com a do Júnior. A gente não conversou aqui antes do programa, então é um pouco repetitivo, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, né? Porque o principal vigor do filme, ao meu ver, também é o que o Paulo apontou, que é essa questão da captação ao vivo das músicas, né? Sempre as sessões ali com improvisos, amigos tocando juntos, jam sessions. E eu queria saber como que foi isso, essa implicação técnica disso, né? De trabalhar com o Cassim também. O que ele agregou ao projeto de vocês? O que vocês já tinham de ideia desde o começo? Como foi o trabalho com as bandas, a escolha do repertório deles? Quem juntar com quem? Toda essa parte mesmo, musical. Certo. Na verdade, o Cassim, ele não estava presente no set, né? A participação dele se deu muito mais no pensar, assim, do filme do que nos dias de filmagem, né? E na pós-produção também, realmente, isso não? foi uma coisa que a gente
Oi? Na pós-produção ele também não participou, mixando? Não, essas coisas? ele participou ao longo praticamente do projeto todo, mas nas filmagens, né, no dia a dia, assim, das filmagens, ele não estava com a gente. Quem fez a captação do som foi o Alexandre Griva, que é um cara que trabalha muito com música também, e que nos foi apresentado também pelo Cassim. O Cassim também teve esse mérito, assim, de nos apresentar para o Griva, porque a gente queria justamente alguém que pudesse captar esses sons, ou seja, a gente precisava de um técnico de som de música, né, não de um técnico de som de cinema, digamos assim, né? Ou, na verdade, a gente precisava dos dois, né, e o Griva era o cara que conseguia juntar esses dois universos, assim. Então ele tem um papel fundamental, e a gente queria que fosse um filme, assim, de locações, né, assim, né, a gente, quando a gente determina que vai ser um filme sensorial, as locações passam a ter um valor, assim, uma importância ainda maior, né, no filme. A gente começa a pensar qual locação teria a ver, né, já pensando numa situação, né, e qual locação teria a ver com essa situação e tal. E aí a gente começa a juntar tudo, né, como vai ser a técnica dessa captação, né, em loco, digamos assim, com bandas e com toda uma complexidade, e como isso vai se encaixar no filme. Pablo, por que a guitarra brasileira e por que não a bateria, a percussão brasileira, os metais brasileiros, o baixo, os graves brasileiros, por exemplo? Essa é uma boa pergunta, que eu não saberia te responder assim objetivamente, mas em 2012 a gente lançou um filme chamado Siba nos Balés da Tormenta, que é um longa que retrata o processo de gravação, de criação do disco Avante. E esse disco é uma volta do Siba à guitarra, né? Uhum. Na verdade, a guitarra nesse disco tem um papel meio de juntar um pouco dois mundos, que pro Siba é um mundo só, que é o mundo rural, assim, né, do maracatu, e, enfim, da vivência dele de Nazaré da Mata, da zona da Mata Pernambucana, com essa cultura urbana do rock e tal, que, né, sempre foi uma questão para ele, porque ele separavam esses dois mundos, assim, como sendo duas coisas diferentes, e para ele sempre foi uma coisa só, faziam parte de um mesmo mundo, assim. E nesse filme, o filme mostra um pouco como ele resolve isso e tal, e a guitarra tem um papel fundamental. E eu acho que ali a gente começa a se interessar pelo papel, a gente enxerga uma guitarra diferente, né? Uma guitarra que é brasileira, porque o Siba incorpora muita coisa da viola nordestina, no jeito de tocar e tal, e da guitarra africana também. Então ali a gente viu que tinha um jeito muito único, assim, de tocar, que é só dele, e muito influenciado pela cultura brasileira e o que vem de fora também, no caso, a cultura africana. E eu acho que ali foi o momento que a gente despertou, assim, bom, vamos falar um pouco sobre isso, assim, né? A gente começou a pensar, digamos, né, sobre o que é essa guitarra, e aí desagou no projeto do filme. E você e o Caio Jobim, que dirigiu o filme ao seu lado, vocês são músicos? Não, por incrível que pareça, uhum. Não, ou até eu acho que é uma causa e consequência, talvez, por a gente não ser músico e gostar tanto de música, a gente acabou meio que traçando esse caminho de fazer muita coisa ligada ao mundo da música. Uhum. Inclusive o Caio é o diretor também do Balés na Tormenta, né, que é o nome desse filme que a gente fez com o Siba. Uhum. Bruno Graziano. Pablo, de uma pergunta dupla aqui. Primeiro, elogiar o seu filme, que é um filmaço mesmo. A gente comentou logo em seguida da sessão no Inedit, mas reforço aqui que vocês conseguiram não cair no vício das cabeças falantes, que é uma coisa, curiosamente, que acontece demais nos documentários musicais brasileiros. E isso torna o filme fresco e delicioso de ser assistido. E aí, partindo por esse elogio e essa noção aí de que vocês fizeram um filme moderno, com estética do século XXI mesmo, e cheio de degustações musicais, né? O filme é muito musical. Você comentou lá que um filme foi bancado pelo Canal Curta. Eu queria que você falasse um pouquinho assim sobre como o filme nasceu dessa parte de produção e para onde ele vai, se ele vai
estrear na TV, se o foco é exibir no mundo inteiro, se o foco é exibir no cinema brasileiro. E em segundo, em relação ao roteiro e a edição, se você acha que essa narrativa que vocês criaram, que é uma narrativa livre, mas ela foi mais criada num roteiro anterior às filmagens ou foi realmente na montagem que vocês acharam esse filme? Tá, primeiro sobre a questão de produção, assim, né, esse é um projeto realizado em parceria com o Canal Curta, através de uma linha do Fundo Setorial do Audiovisual, que prevê essa parceria. Então ele nasce, na verdade, como um filme para televisão, para ser exibido no Canal Curta. A gente ainda não tem a data de quando isso vai acontecer, mas ainda esse ano, em breve, a gente vai divulgar isso. E então, assim, o destino original, digamos assim, né, o filme nasce com esse destino traçado, assim. Em paralelo, outras alternativas vão surgindo, como a seleção para a competitiva do Inedit, que foi, enfim, né, uma coisa que não estava prevista, e outro circuito, enfim, outros festivais que possam surgir, e o filme vai seguir esse circuito de festivais, vai para a televisão, e aí depois a gente vai vendo o que pode acontecer, de ir para fora do Brasil ou não. Aí o filme ganha uma outra vida, assim, né? Primeiro ele nasce, a gente vai ver até onde ele vai, assim, em termos de alcance, né? E a outra pergunta sobre o roteiro, né? Isso. O roteiro, esse é um filme de montagem, assim, digamos, a gente partiu de um roteiro inicial, assim, onde a gente primeiro chegou nos nomes, assim, que a gente achava que poderiam, que tinham que estar no filme, e aí para cada personagem a gente pensou uma situação, né, dentro já desse panorama, assim, de querer fazer um filme mais sensorial e tal. E depois tinha uma ideia, assim, de roteiro, assim, mas ainda muito aberto, e isso foi sendo fechado na montagem, na ilha de edição. Saindo ali da sessão do Inedit, a gente ficou sabendo, conversando nos bastidores, né, que o filme tinha o título anterior de Heróis da Guitarra. A gente até comentou entre a gente que ainda bem que você mudou esse título, porque a gente nem veria um filme com esse nome, né? Porque total, fica uma coisa na cara careta mesmo, uma coisa de rock, assim, né? E eu queria até aproveitar para dar essa provocada. Porque quem vai ver um filme com esse nome, a princípio, vai esperar ver um Guitar Hero, né? Isso, essa seria a primeira associação que as pessoas fariam, e a mudança do nome vem junto com a mudança de foco, digamos assim, né? A gente passa a ir por esse caminho, a quase radicalizar, assim, nesse caminho de ir por um filme sensorial, e aí de fato esse nome de Heróis da Guitarra passa a não fazer mais sentido. A gente muda para Sotaque Elétrico, que é um nome batizado pelo Kiko Dinucci, que é um dos personagens do filme, e aí, enfim, fomos por esse caminho. E até aproveitando um pouco isso, também uma outra provocação aqui, né, de que o filme, o documentário é uma viagem sensorial, bem sensorial e estética. E a parte, eu acho, mais careta é justamente com o Kiko Loureiro ali, né, que é o cara que representa o rock mais metal, aquela coisa mais roqueira tradicional. Você acha isso? O rock é uma coisa careta hoje em dia ou não, assim? Porque essa parte até ela é quase que curta ali no meio do filme, né? Tá bem amarradinho, ele entra e sai e não volta mais. Acho que é um dos poucos que acontece isso, né? Acontece com alguns, assim, né? O Lúcio Maia também, o Kiko Dinucci também eles se fecham em si, assim, né? São sequências que tem um começo, meio e fim dentro de si próprias, assim. Não, sobre o rock, eu acho que não necessariamente. O rock pode ser muito careta ou pode não ser. Tudo pode ser careta e tudo pode não ser, né? Eu acho que o rock, hoje, assim, o rock é muito mais uma atitude do que um gênero, né? Mas até, assim, se a gente pensar como gênero também, eu acho que tem coisas interessantes e criativas, assim, sendo feitas em todos os gêneros, e coisas caretas pra caralho também em todos os gêneros, assim, né? Então, acho que não passa por aí, assim. O negócio do Kiko, a gente teve pouco tempo, assim, de filmagem com ele, porque a gente pegou um dia da passagem do Megadeth por Belo Horizonte, então a gente teve também que propor algumas coisas pra ele, algumas rolaram, outras não, por uma questão de tempo, mas ao mesmo tempo ele foi super solícito, assim, curtiu muito a ideia do filme.
e foi muito parceiro, assim, porque em pouco tempo a gente ainda conseguiu, por exemplo, depois do show a gente foi com ele pro hotel, então tem uma cena dele tocando violão que foi toda filmada no hotel onde ele estava hospedado, assim. A gente foi para um corredor assim antigo e enfim, meio que criou uma cena ali porque realmente o tempo era muito apertado. E, Pablo, eu queria que você falasse um pouco mais dessa negociação aí, digamos, com os personagens. Você falou antes da sessão que esse filme só foi possível porque essa galera embarcou mesmo na ideia, né? Enfim, diferente de você entrar em contato com um artista e dizer que quer entrevistá-lo para um documentário, a exigência do teu filme é bem maior do que isso, né? De se apresentar, de tocar, de levar as pessoas até um lugar para tocar e eventualmente repetir, encontrar outros músicos, enfim. Como que foi assim essa negociação? O que teve de fácil, o que teve de difícil? Alguma coisa não rolou? Vocês em algum momento passaram por aquela sensação de, sei lá, porra, o cara não tá aguentando mais e a gente tá aqui pedindo mais coisa? Enfim, essa coisa de que só quem tava ali no set viveu. E aquele momento ali de ganhar a confiança do personagem, do cara sentir que vale a pena ali ele caprichar porque ele tá embarcando num projeto e tal. Assim, acho que com cada personagem foi de um jeito, mas de uma maneira geral, assim, todos que estão no filme toparam e foram solícitos, assim, e entraram na ideia do projeto desde o começo. É claro que também, pensando, é muito difícil, né, tu topar entrar numa história que tu não sabe direito onde vai dar, o que vai acontecer, então tem esse lado, assim. Mas, a princípio, todo mundo topou. Tiveram alguns nomes que a gente queria, acho que uns 2 ou 3, assim, que a gente, no início do projeto, a gente tentou. E alguns por uma questão de agenda, outros por outras questões, assim, pessoais, enfim, de não poder ou não querer tal, participar ou ficar um pouco na dúvida, acabaram não rolando. Mas a gente teve muita sorte, assim, em geral, assim, as pessoas toparam. E alguns, por exemplo, tipo o Armandinho, foi um cara que entrou e entrou de cabeça, assim, no projeto. E então foi se dando de diferentes formas, assim, dependendo de cada personagem, mas de uma maneira geral todo mundo topou. E tiveram uns 2 ou 3, assim, que a gente queria ter feito e tentou e acabou não rolando por algum motivo. Mas que também no final do filme a gente sente que, enfim, talvez por um lado tenha sido melhor, assim, porque essa também foi uma questão do filme, era um filme de muitos personagens, né? E é muito difícil tu fazer um filme com tanta gente, né? E como distribuir isso no filme e tal. Então, por um lado, também, inchar demais, assim, né? De personagens teria sido uma dificuldade. Por um lado, a gente estaria feliz, assim, por ter essa galera que acabou não entrando no filme, mas por outro lado, a gente teria um problema mais, assim, de como resolver e como fazer essa galera entrar. Hoje, assim, com o filme pronto, eu já não consigo imaginar, né? Como que essas pessoas entrariam para contar essa história. E a ausência de Chimbinha e Pepeu Gomes, entrou nessa aí? Foram procurados ou não? O Chimbinha estava na nossa lista, assim, inicial, como uma ideia, mas aí quando a gente foi para lá e acabou focando muito na figura do Manuel Cordeiro, a gente achou que o Chimbinha estava representado ali daquela forma, assim, digamos, o jeito dele de tocar, as influências, né, e tudo mais. E o Pepeu, aconteceu isso um pouco com o Armandinho. O Pepeu é um dos caras que a gente obviamente tentou, e enfim, por razões que eu não posso falar aqui, acabou não rolando, mas eu também acho que o Pepeu acabou sendo representado de alguma forma pelo Armandinho. O Armandinho estaria no projeto independente, assim, do Pepeu, mas acho que no filme o Armandinho representa, digamos, essa linha, né, de guitarra que o Pepeu toca. E você poderia dizer quais outros guitarristas não puderam participar? Os Batista, talvez? Cara, né? A gente tentou o Toninho Horta também no começo, que cairia por esse lado, assim, um pouco mais jazz, assim, né, da guitarra brasileira.
E também acabou não rolando. E um outro cara que a gente tentou muito no começo era o Jorge Ben, quando a gente queria falar também de jeito brasileiro, dessa coisa ritmada e tal. A gente pensou no Jorge Ben, a gente chegou a fazer uma primeira sondagem e a coisa não estava fluindo muito, a gente acabou indo para um outro caminho. Esses são os que eu me lembro, assim, de cara que a gente tentou, assim, mas é isso, repito, acho que a gente, por um lado hoje, assim, com o filme pronto, eu também não sei o quanto isso mudaria para o bem e para o mal também, né, porque a gente teria incharia o filme, o tamanho do filme e talvez entraria em algumas repetições, assim, de assuntos. Mas, enfim, nunca saberemos, né? E, de certa forma, ajudou vocês a fugirem do óbvio também, né? De irem nos nomes mais manjados, assim. Talvez sim, pode ser. E o Lenny Gordon, hein? Como é que foi a relação? Porque ele, pelo menos a minha sensação é quem tá... Não sei, me pareceu desfrutando muito ali do momento, né? Meio atuando e meio com... Não sei, os trejeitos, assim, do filme... ao mesmo tempo tendo que lidar, enfim, já tem seus 65 anos, imagina algumas dificuldades aí de produção em decorrência disso. Como é que foi essa relação com ele? O Lani também foi outro que foi um dos primeiros assim, a topar a ideia do filme. E quando a gente pensa no Lani, a gente já na hora lembra do Guilherme Held, pela relação que eles têm. O Guilherme é como se fosse um discípulo assim, do Lani. Eles moraram juntos muito tempo, então eles têm uma relação muito bonita. E aí a gente já de cara pensou em juntá-los, assim, como uma maneira de criar um conflito, né, diferente, né, uma história que se resolvesse, assim, que andasse por um caminho próprio dentro do filme. E aí a gente filmou num lugar, a gente queria filmar também num lugar que representasse um pouco essa psicodelia do Lani e tal. E achamos esse casarão, na verdade era uma escola abandonada, assim, que fica em São Paulo, na Vila Maria Zélia. E ali a gente, enfim, criou uma atmosfera desse encontro dos dois e pensamos algumas coisas que teriam a ver um pouco com a história do Lani. E depois a gente fez uma outra situação com ele no Viaduto do Chá, que a ideia era um pouco assim, deixar o Lani tocar o que ele quisesse, assim, né, dentro dessa ideia de música pura que o Guilherme fala no filme e tal. Então, e acabou que foi muito bonito, assim, porque o Guilherme e o Lani, apesar dessa relação deles, eles não se viam há muito tempo, então foi um momento muito forte, assim, do filme, assim, um dia de filmagem muito forte, assim, porque tinha aquele clima daquela escola e o encontro dos dois, então foi um dia especial, assim, para as filmagens. Pablo, eu gostaria de perguntar, eu sempre faço esse tipo de pergunta aqui, sobre referências. Se você tem alguma referência, assim, que te marcou, que você achou que era um caminho bom para seguir, ou mesmo que não tenha sido uma influência exatamente para esse filme, algum documentário musical ou filme desse universo da música que tenha te marcado, que você goste bastante. Olha, eu gosto muito dos filmes da Caravana Farkas, que essa é uma série assim, de documentários filmados nos anos 70, liderados pelo Tomás Farkas, que são filmes também que seguem esse caminho mais sensorial, sabe? Tem uma liberdade assim de caminho que eu acho interessante. E de certa forma isso foi também uma referência para o nosso filme. Esses filmes, né, são uma série de filmes da Caravana. Maravilha, conversamos com Pablo Francischelli, diretor de Sotaque Elétrico, ao lado de Caio Jobim, filme passando pelo Inedit aqui em São Paulo. Para quem está ouvindo aí na noite de quinta, na manhã de sexta, ainda dá tempo de pegar a última sessão, nessa sexta-feira, 23 de junho, 3 da tarde, no Cine Olido, no centro de São Paulo. A última sessão do filme nessa mostra, na participação da mostra competitiva, os filmes nacionais aí do Inedit. Valeu pelo papo, Pablo, e boa jornada aí com o filme. A gente se fala numa próxima. Valeu, pessoal. Obrigado Valeu, pelo espaço aí. Legal que vocês
foram lá também na sessão de terça ver o filme. Maravilha. Até a próxima. Valeu. Obrigado, próxima. Pablo. Parabéns aí pelo filme. Bom pra caramba. Valeu. Valeu, pessoal. Um abração aí. O Guilherme Held, que é o discípulo do Lenny Gord, que é parceiro musical de Luiz Thunderbird, né? Também, o Luiz Thunderbird, nosso parceiro aqui de Central 3, está na lista de agradecimentos lá do filme. Do filme, né? Do filme. Deve conhecer bem a turma toda aí. História. A história do cinema brasileiro. Passar um pouco pelo festival musical e lembrar alguns filmes de destaque na história do Inedit. Ele surgiu. Inédit ou Inedit, hein? Eu falo Inedit que eu prefiro aportuguesar as coisas. Porque o inédito fica meio inédito, né? Vale os dois, né? Eu prefiro falar Inedit. Eu tô com o Nedit também. Eu tô com o Inedit. Eu vou Me lembra Dona Edith, é uma coisa mais carinhosa. Eu prefiro Inedit. O Inedit surgiu em Barcelona em 2002. Com o tempo, versões locais do festival começaram a ser realizadas em cidades como Santiago do Chile, Buenos Aires e Puebla. Em 2009, aconteceu a primeira edição do Inedit Brasil, no Museu de Imagem e do Som, em São Paulo. Naquele ano, Jardim Macalé, um morcego na porta principal, de Marco Abujanra e João Pimentel, foi o vencedor do festival. Desde então, foram premiados no Inedit. Inedit? Desei Croquetes, de Tatiana Isa e Rafael Alvarez. Desei Croquetes ou Dizzy Croquetes? Zi Croquetes. Zi, né? Eu também prefiro falar de ZI e eu já vi muita gente falando de ZI. Em mesmo? 2010. Filhos de João, Admirável Mundo Novo Baiano, do Henrique Dantas, em 2011. Vou Rifar Meu Coração, da Ana Ripper, em 2012. Música Serve Pra Isso, uma história das mulheres negras, de Bel Bechara e Sandro Serpa, em 2013. Triunfo, de Cauê Angeli e Hernani Ramos, em 2014. Yorimatan, de Rafael Sara, em 2015. E o vencedor do ano passado foi Xingu Cariri, Caruaru Carioca, de Beth Formaghini. Que parece um grande filme. Vocês viram o trailer? Não. Tá inédito não vi. ainda, né? Não assisti Que também, é um, não. 2016. músico que passeia por vários lugares do Brasil, conhecendo instrumentos de sopro e, enfim. E ainda não saiu Acho cartaz. que tá inédito ainda no circuito comercial. Tá inédito. Tá inédito. A seleção toda é muito boa, né? Muito boa, Sim, muito boa. Todos esses vencedores aí são filmes muito bons. E a parte, o Festival Cinema Brasileiro tem um longo histórico de grandes e premiados documentários musicais que estão à altura, né, da rica produção sonora nacional. Pode-se destacar entre eles Loki, Arnaldo Batista, de Paulo Fontinelli, vencedor do júri popular da Mostra de São Paulo de 2008. Bom, né? Muito bom. Muito bom. O personagem ajuda, né? Muito bom, muito bom. Simonal, Ninguém Sabe o Duro Que Dei, de Michael Langer, Caíto Ortiz e Cláudio Manuel, vencedor do prêmio da audiência de melhor documentário do Festival de Paulínia em 2008. Passa bastante na TV, né, o Simonal, inclusive Sim. na Globo, Passa né? bastante um pano pro Simonal, eu acho também. Passa muito um pano pro Eu Simonal. acho que é o meio termo, né? O cara não foi demonizado demais também. Eu acho que ele não era uma Talvez pessoa tão um politizada. Assim, acho que Momento era de revisar um pouco de também. revisar a figura do cara. Foi meio ingênuo, meio bobo, mas merece ser respeitado, né? E aí tem figuras que saem em defesa do cara pelo fato de ele ser negro, que eu acho que é um pouco de racismo, que eu acho que faz sentido também. Também. E aí tem também Cássia, de Paulo Henrique Fontinelli, vencedor do prêmio da audiência de melhor documentário da Mostra Internacional de São Paulo 2014. Gostam do Cássia? Eu não vi o Cássia, Não viu, vi até também. hoje. Eu não vi o Cássio. eu Foi um vi. sucesso, né? De Foi. bilheteria. E aí, e o você? documentário mais visto do Ah, ano legalzinho, passado. mas não é Legalzinho. nada. Não achei. Não acho nada tão espetacular. Prefiro o Loki, é do mesmo diretor, né? Do Sim, Paulo Fontinelli. sim. Acho o Loki melhor. E aí um filmaço, né, que foge um pouco do padrão aí. As Canções, do Eduardo Coutinho, vencedor do prêmio da audiência de melhor documentário no Festival do Rio de 2011. In Memoriam Eterna. Sim. Filmaço, aço. Filmaço. Aço. E as canções são sempre os grandes momentos dos filmes do Coutinho, né? Daí nesse ele pega e faz um filme só com as canções mesmo. Pois é. Ele dizia que quando se você pede pra uma pessoa cantar em frente à câmera, ela perde um pouco a fantasia dela, né? A defesa dela. Sim. Se Ele quis abre, né? explorar O senhorzinho isso. cantando My Way é um dos momentos É um dos mágicos, grandes momentos do incrível. documentário brasileiro. Né? Inclusive naquele filme dos bastidores de Edifício Master, mostra o Coutinho, né?
que ele, quando ele volta lá e conversa com o personagem, diz que ele vai cantar pro filme, o cara queria cantar outra música do Frank Sinatra. E aí o Coutinho fica, eu quero My Way. Meio que não deixa o cara escolher, fica bravo, meio que vira as costas. Aí o cara fala, então tá, então vamos nessa mesmo, tá? E... Outros citados aqui que você colocou, Lucas, Uma Noite 67, Renato Terra e Ricardo Calil. Com principalmente imagens de arquivo, né? Desse festival histórico. Muito né? bom, né? O que vocês acham desse eu acho sensacional. Eu acho muito bom. Eu Pela acho que riqueza, né? Acho que tem uns assuntos que merecem você fazer o filme... O tratado histórico. O filme daqui 200 anos vai dar pra sacar com essa geração. Acho que é o tipo de assunto que é legal. E depois eles fizeram também dois festivais, é tudo verdade, atrás. Os diretores? Uma figuraça, eles usam, inclusive, eu vou lembrar aqui que me o Carlos Imperial. Carlos Imperial, isso. Sim. Que inclusive usa algumas das mesmas entrevistas do Uma Noite 67. Sim. Tem, né? Até porque Roberto Carlos não deve ser muito fácil de conseguir uma entrevista. Entrevistaram o Robertão, fizeram 2 filmes já, né? Nesse Mas festival, eu acho... Se bobear, ainda vão usar para mais uns 4 aí. Né? Acho muito bom mesmo Uma Noite 67. Tem, o festival que tem que Caetano canta Alegria, Alegria, né? Que o Gil canta o Domingo no Parque. O mais famoso deles, né? É o grande ponto de virada ali, né? O começo da entrada, inclusive da guitarra, né? Também. Caetano Veloso da ainda MPB. Existia a polêmica do Caetano Veloso ser um entreguista culturalmente. Sim. Que ele, na verdade, descobriu-se a próprio inteligência disso, né? O próprio Gil que foi pra passeata da Elis Regina e depois chamou os Mutantes pra tocar com ele. Né? E o Renato Terra fez a beleza de filme, que é o Fla-Flu, 40 minutos antes do nada. Tudo com o mesmo perfil, né? Um cara que usa a linguagem clássica de arquivo e depoimento, mas usa muito bem, né? Tem muita... Eu acho que ele é muito bom de entrevista, né? Tem muita sacada pra entrevistar, né? Não fica só um relato histórico ali. E ele que é também, acho que ainda é, né? O cara que faz o Diário da Dilma na Piauí, né? É o próprio. Dilma Heras, o próprio... Esqueci. O blog lá, né? Eu não sei se ainda existe, né? Tinha na revista, inclusive. Na revista também. Que faz boas colunas. Mas no blog ele chegou a fazer um post por dia, assim, né? Sim. Por dia. E ele também é responsável por grandes colunas da Piauí. Uma clássica que é o perfil do cineasta pernambucano também. É dele, será? É dele, é excelente. É muito bom, né? Agora, Uma Noite 67 tem que parabenizar também, porque esses caras... Eu lembro que na época eu li que a dificuldade que foi de salvar o material de arquivo, né? Que estava bastante debilitado. Sim. É Record ali, né? É da Record. Só que acho que ele teve apoio de algum laboratório e tal, porque realmente eu vi no cinema esse filme e as imagens estavam boas, impecáveis. Né? Passa bastante na TV também hoje em dia. Passa bastante na TV. Então é difícil você conseguir restaurar uma imagem que não é tua, uma imagem dessa importância. É um trabalho de formiguinha, realmente tem que bater palma. Sim. Um trabalho de historiador mesmo, né? Uma coisa necessária. O que mais que temos aí? A música segundo Tom Jobim, Nelson Pereira dos Santos e Dora Jobim, Betânia... Que é ótimo também, hein? Puta, do Nelson Pereira... Ele fez 2, né, do Jobim, né? Ele fez 2, falta o fechamento da trilogia agora. Mas esse aí é muito bom. Esse é muito bom. E o Betânia bem de perto do Júlio Bressani e do Eduardo Scorel é um curta... Outra paulada. Com as imagens de arquivo também, né? Riquíssimas, antigas, né? De arquivo não, mas... Bem cinema direto, né? Ali bem em cima deles. Foi muito sensacional bom. também. Antes do Bressani pirar... Vocês assistiram o último aí do Bressani? Nem passei perto, não pretendo também. Murilo é a figura mais sincera, né? Da mesa, com perguntas bem sinceras. Eu acho que tem que dar chance, meu. Ninguém assiste filme brasileiro, se a gente não der uma chance, já começou mal já. Murilo, eu fui assistir. Eu dei uma chance pro filme de amor, né? E me arrependo até hoje. Qual que é o grande filme do Bressani pós-retomada pra você, Murilo? Existe? Pós-retomada? Ixi, não. E Bressani seria o Godard brasileiro? É isso? Eu tive dificuldades com o Beduíno. Mas aí eu botei fé porque nosso amigo Vitor, né? Vitor Guerra, cineasta também, né? Nosso amigo aí, adora, né, a fase recente do Bressani e me falou que ele acha que eu que não entrei na onda. Aí eu falei, vou respeitar, né? Pode ser que vale a pena assistir de novo aí, filme de amor, né? Todos eles. Uma coisa que me impressiona é que você vê uma entrevista do Bressani, ele é um cara muito lúcido. Então, assim, picareta não é, assim, o cara realmente deve nem acreditar no que faz. Eu também tenho dificuldade de entrar no cinema dele. E olha que eu gosto muito do cinema de invenção dos anos 70, mas os últimos
mais plásticos, né? Mais bem produzidos até, talvez seja por isso. Me incomoda um pouco, mas vamos eu gosto muito do Matou a Família e Foi ao Cinema, coloco em listas assim de melhores brasileiros, mas depois acho que mais pra frente não dá. E só pra... É um erudito, né? Não sei, talvez a gente ficando velho a gente goste. Só pra contextualizar... Velho mais inteligente. 5 de maio de 2017, a crítica do Sérgio Alpendre na Folha... Beduíno é uma das melhores obras de Júlio Bressani. 5 estrelas. Vocês que não estão entendendo alguma coisa, então. Mas eu acho que é o tipo de cara que faz um filme pra ser isso mesmo. Quem entra na onda sai falando, nossa, isso aqui não parece com nada, é muito bom, As né? 13 pessoas. Tem um vídeo dele no YouTube que ele tá apresentando um filme no festival, eu não lembro que filme que é, mas ele mesmo fala, eu peço que vocês tolerem o filme, que tenham paciência com o filme. Ele, no Festival de Brasília, acho que apresentando um filme de amor, ele teve um momento polêmico que metade da sala levantou e foi embora, né? Como forma de protesto. Porque ele tava, acho que, ganhando muito festivais e ganhava muitos prêmios em dinheiro e tava capturando muito dinheiro. Então a classe, na época, a gente fez uma... Nossa, que bela rebeldia, hein? Não, mas repercute, né? Porque sair no meio do filme, na estreia do filme mundial... Sim. Sim, mas tô falando... Tipo assim, calma lá. Vamos dar atenção a outros filmes, porque... não sei também. Notícias, manda bala aí. A Ancine divulgou nessa quarta-feira, 21 de junho, o estudo Emprego no Setor Audiovisual. Segundo o informe, que pega dados de 2007 a 2015, o segmento audiovisual com maiores níveis de geração de emprego foi a TV aberta, com 54% das vagas no mercado. Já a distribuição foi a atividade que menos gerou vínculos empregatícios nesse mesmo período. Até porque a distribuição do cinema no Brasil são o quê? 4 computadores? Umas 4 pessoas trocando e-mails. Sim. As atividades econômicas que mais cresceram em número de empregados gerados foram de produção e pós-produção e também a de exibição. O número de postos de trabalho gerados pelas empresas de produção e pós-produção mais que dobrou nesse recorte aí de praticamente 10 anos, passando de 5.300 empregos gerados no ano de 2007 para 11.250 em 2015. Já as empresas exibidoras tiveram aumento de 69%, eram 8.400 vagas para 14.200 vagas, acho que tem uma retomada aí do número de salas também, né? Sim, mas é um pouco o que a gente fala aqui, né? O gargalo do problema do cinema brasileiro no momento, acho que a distribuição, né? Produção de qualidade tem bastante, falta chegar, né, ao público, né? Distribuição em cinema, né? Sim, em cinema, né? Pontuar. Sim. E o setor audiovisual concentrou 61% dos empregos na região sudeste. A região nordeste figura com a segunda maior participação, 14%, seguida a região sul com 12%. A região norte registrou a menor participação em todo o período, porém apresentou um crescimento de 50% na contribuição ao número de empregos totais, passando de 4% em 2007 para 6% em 2015. O documento completo desse estudo da Ancine está publicado no Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual. Eu comentava hoje, inclusive, com um amigo que, pela primeira vez na história, se eu não estou falando besteira, mas pela primeira vez na história o cinema ele é uma economia que cresce enquanto a economia cai, né? Sim. E sempre foi muito dependente da economia brasileira. E a ironia é que isso só foi possível devido a um protecionismo cultural. A lei sendo mudada, forceps institucional mesmo. Então é a prova de que o único intervencionismo vale. Baseado no iluminismo francês, vamos dizer assim, é o único jeito de você deixar uma cultura independente de uma economia fraca. Sim, sim. E tem que ter, né? Tem no mundo inteiro. A gente meio que ouve as pessoas falarem, elas cismam que é só no Brasil que é assim. Não, é no mundo inteiro assim, exceto nos Estados Unidos. A gente não tem que seguir o exemplo deles. Que são um mundo à parte, né? Então, exatamente. Eles não precisam que é a ameaça do resto do mundo, né? E que não sofre nenhuma outra ameaça. Você falou aí do olhar de cinema, Lucas. Vou deixar pra você. Eu vou passar rapidinho aqui os filmes da mostra contemporânea do Cine OP, lá em Ouro Preto, de 21 a 26 de junho, portanto, exatamente nos dias aqui em que o programa vai ser ouvido. Os 5 filmes brasileiros aí na mostra contemporânea, 5 longas. Desarquivando Alice Gonzaga, um filme do Rio de Janeiro, direção Betsy de Paula, que fala da Alice Gonzaga, filha de Adhemar Gonzaga, um cineasta histórico do Brasil, fundou a Cinédia, o primeiro estúdio de cinema do Brasil, lá nos anos 30.
Tem também No Intenso Agora, já falamos bastante aqui, de João Moreira Salles. Mais uma chance de assistir esse grande filme, exibição dia 26, segunda-feira agora à noite lá em Ouro Preto. Com certeza uma grande exibição, muito esperada. Pitanga, de Beto Branco e Camila Pitanga, também já falamos bastante aqui, vai ser exibido no final de semana. Rosenberg, Cinema, Colagem e Afetos, um filme sobre a vida e obra do diretor Luiz Rosenberg Filho, do Cavi Borges e Christian Casselli, filme de 66 minutos, exibido também no final de semana. E o quinto filme dos longas contemporâneos lá na Mostra de Cinema de Ouro Preto, 20 anos, filme do Rio de Janeiro, de Alice de Andrade, que se passa ali meio que em Cuba, passa por alguns casais ali em Cuba, tratando um pouco do chamado período especial em tempos de paz, né? O nome oficial dado àqueles anos ali antes da ajuda soviética. Bem interessante também o recorte aí, os 5 longas. Cavi Borges, que é o Humberto Mauro do século XXI no Brasil. Muito bom, Cavi. Você pode pegar, tem 2 visões de Brasil que você pode escolher ver, sendo bem extremista. Você pode pegar todos os filmes que o Fernando Meirelles se envolveu até hoje e pega todos os filmes que o Cavi Borges se envolveu até hoje. Você vai ter uma centena em cada um aí. Se eu tivesse que assistir, entender o Brasil só a partir de um, você faria uma escolha ali. O Cavi tem esse poder. Você não quis falar que você veria do Cavi? Eu escolheria o Cavi, bom. hoje em dia. Para encerrar o programa, o filme norte-americano El Mar, La Mar, ensaio poético dirigido por Joshua Boneta e J.P. Sniadek, sagrou-se o grande vencedor do Olhar de Cinema, 6º Festival Internacional de Curitiba. Não houve sintonia entre os 3 júris da mostra principal. A crítica atribuiu o prêmio Abracine à ficção turca Grande Mundo, de Reha Erden, e o júri popular preferiu o brasileiro Fernando. Este filme, Fernando, marca a estreia de uma trinca de jovens realizadores: Igor Angelcorte, Júlia Ariane e Paulo Vilela. A gente falava um pouco antes do programa, e também tem um texto, né, que a gente viu essa semana, Olhar de Cinema 2017, Até que Enfim... só pegar o título completo aqui. Olhar de Cinema 2017, Até que Enfim, um festival de filmes incômodos. Texto do Bruno Carmelo, lá do site Adoro Cinema, que vale a pena aí para quem quer conhecer um pouco mais a programação do Olhar de Cinema, 6ª edição, ficar de olho nos filmes que foram exibidos lá em Curitiba. O Adoro Cinema fez aqui um resumo dos 24 longas assistidos durante o festival e traz esse interessante recorte aí, né? Classificando, considerando aqui que é talvez o festival com filmes mais incômodos do país, assim, um recorte bem diferente mesmo de tudo que a gente vê, não é... Incômodos pela linguagem? No sentido de ir para filmes experimentais, também, experimentais tudo, né? de verdade, assim, não só experimentais no sentido de filmes... Que a gente pega Tiradentes, tem um cunho social muito forte. E um cunho independente muito forte, né? Política, o cunho... Brasília, o cunho político. Agora Curitiba vai para a questão da linguagem, então. Aqui ele cita, só para falar um pouco, ó, ele cita: tivemos filmes com longos minutos sem imagens, comédias absurdas, documentários sem narrativa nem som sincronizado, revolução social sem diálogo, biografia sem explicação, filmes de fábulas e lendas para discutir formas cinematográficas. Enfim, ele lista, depois de ter visto, né, mais de 20 filmes, lista esse recorte bem heterogêneo, assim, que me parece bem aleatório, assim, vale a pena dar uma olhada na lista. Interessante. Massa. É um festival que nasceu junto com o Semana dos Realizadores e com a Janela Internacional de Cinema em Recife, e o Semana dos Realizadores no Rio. Como 3 festivais surgiram mais ou menos, acho que na mesma época, com o mesmo ideal, de fugir realmente das grandes curadorias da trinca aí. Rio, São Paulo e Brasília e Gramado, né? Esse quarteto, então. Mas é interessante que eles... 6º ano, né, do festival do 6º ano. Que agora realmente dá pra ver um perfil claro. E acho que tava faltando, não tem nenhum grande festival brasileiro com esse recorte, né? Você vê a lista aqui dos filmes, é só entrar lá no Adoro Cinema e jogar o nome do festival. Nenhum filme a gente nem chegou a noticiar aqui, assim, não é filme que tá pra estrear ou que teve alguma repercussão aí durante a filmagem, né? Que é uma das funções também de um festival, né? Mostrar um recorte que não ia chegar em lugar nenhum. O próprio vencedor, né? Um documentário americano, Sim. El Mar, La Mar, né? Que
trata ali turco dos... também. Tem a ver Trata ali com o Paraná isso também, né? Um lugar meio esquisito, né? Tem uns poloneses, ucranianos ali. Mas é muito bom, né, ver. A gente falou aqui com curadores recentemente, né? Com 2, né? Com 3, né? Não é com 2, 2 curadores aí no último mês. E perguntando muito isso, né? Pra que serve o festival, afinal? Acho que esse aqui encontrou um caminho de pra que ele serve, né? Pra fazer uma curadoria de uma seleção de filmes que você não vai esbarrar no Netflix daqui a pouco, você não vai ver na televisão daqui a pouco. Não vai ouvir falar no Central Cine Brasil. Não também. vai ouvir falar. E não se é conseguir filme... assistir, é lucro já. Não é filme que vai pintar ali no Canal Brasil. Também não é filme de repercussão pra estar num telecine, numa HBO. Mostra também realmente como é rica a produção, né, cinematográfica brasileira no momento. Como abrange diferentes caminhos e perfis. E linhagens. E como a distribuição tá difícil, né? Porque a gente dificilmente vai ver esses filmes. São filmes que vão se perder ali, né? No gargalo da distribuição. É isso então, né? Isso aí. Boa noite, boa tarde, bom dia. Valeu. Boa noite a todos. Boa noite. Voltamos Um abraço. semana que vem. E assine o feed. Só buscar aí Central Cine Brasil no seu player de podcast no celular. Toda quinta-feira à noite pinga um programa. Valeu. Eu queria mandar um abraço para Pedro Botton, nosso ouvinte assíduo. Grande Pedro. Que encontrei essa semana. Grande e disse crítico do programa. Que não ouviu os últimos. Mas ele alcança. Ele legal. alcança. O abandono vai ser lembrado.